mais um podcast do Design Tank. Estou eu aqui, Paulo Mesomo, o Jean Dalazen e o André Menin. E nesse episódio a gente vai falar sobre o que é um bom design de produto. Vamos lá então, galera. Começando aí com o Jean. Jean, fala pessoal. Seu depoimento sobre o que é um bom design. Bom, primeira coisa, acho que um bom design é um design que não é só pegado à questão estética, né? Todo mundo acha que um bom design é aquele que é bonito, é aquele que encanta os olhos, e isso acho que é um pré-requisito. A mesma coisa que a gente fala, né? Que qualidade não é diferencial, é essencial, né? Eu sempre falo isso, e acho que no produto é a mesma coisa, né? Um design que é bonito é uma essencialidade, ou seja, ele tem que ser bonito para poder atrair os olhos de quem quer comprar. Mas não é só isso, né? Tem muita gente que só atrela a qualidade de um bom produto de design, atrelada à qualidade visual, à qualidade estética, mas a gente vai ver hoje que tem mais alguns itens aí que são importantes, né? E para você, André, o que você acha que é um bom design? A gente fala no Design Tank que tem 4 pilares, depois a gente fala em conjunto a respeito desses 4 pilares. Mas antes disso, tem um ponto importante que é analisar o design pela visão mais ampla, né? E a gente tem aí 2 vertentes, né? Uma delas que entende que é uma atividade meramente criativa, e outros, talvez assim, 2 grandes opostos, outros que enxergam que é uma atividade extremamente tecnológica, funcional, aquela velha história de que a forma segue a função, e aí há um embate, né? Uma briga entre 2 visões distintas, né? Os que olham pela criação, pela criatividade, e os que olham pela veia do, pô, tem que funcionar esse negócio, senão não serviu para nada, né? Tem muito designer que acha que é artista, né? E que de fato existe, né, muito esse mercado do design artístico, um design que é voltado mais para arte. Inclusive tem muita gente que critica muitas vezes quando a gente bate muito nessa tecla de negócio, falando, estão matando a arte, né? Teve até algumas publicações que a gente fez que a galera fala assim, estão matando a arte, porque perdeu-se completamente aquela sensação de que um bom design é uma arte. E eu acho que não é só por esse lado, né? O principal é entender que, sim, a arte é importante, a criatividade, mas, cara, é sempre secundário, é sempre secundário. É aquele cara que se admira, que se diz que ele é um puta artista, designer de imobiliário, porque o cara que trabalha para design industrial, ele está olhando para negócios, está olhando para vendas. A gente tem N casos dos maiores designers do Brasil e mundo, que ao bater um papo com esses caras, a palavra arte vem, mas a palavra business, negócio, vem muito antes. Pô, tem que funcionar para alguém, tem que servir para alguém, tem que ser execuível, caso contrário não é bom para mim, enquanto designer, né? Então entender que sim, a parte estética é fundamental. Não se discute, né? Tem que falar de qualidade hoje em dia. Antigamente se defendia, né, produto com qualidade, produto sem qualidade. Hoje em dia a qualidade é o mínimo. A parte estética de um design de produto, de mobília, design industrial, é fundamental, não tem discussão, tem que ter. Agora, isso não é o protagonista, nunca será o protagonista, e com o passar do tempo cada vez menos é o protagonista, né? Talvez seja protagonista para o cliente que está olhando de fora, mas para quem está querendo entrar nessa área do design de produto para a indústria moveleira e para a indústria, né, trabalhar com a indústria, para a indústria não é o mais importante. Fazer só um adendo, francamente o cliente é o cara que mais vê função. Então, geralmente, quem mais enxerga a estética é o próprio designer que se coloca dentro de uma redoma de vidro, né? Pô, a minha parte estética. Cara, se uma cadeira não for confortável, se não tiver os mínimos pré-requisitos de ergonomia e beleza estética, né? Questões de adaptação de estética mesmo, né? Estilística, para que eu consiga compor um ambiente, isso é o mínimo para poder vender um produto para um cliente. O cliente é o cara que vai olhar assim, pô, essa cadeira vermelha serve para mim? É claro, o meu ambiente combina com o vermelho. Se não tiver esse tom, talvez eu não compre aquela cadeira, por melhor que ela seja. Agora, ele é o cara que vai olhar, pô, essa cadeira ela está resistente, ela é funcional, eu posso sentar bem, fica confortável, ou essa eu não fico. Esse é o cara que vai enxergar a usabilidade, né? Então, na nossa pirâmide de construção de um produto, é o cara que olha a confiança, olha a funcionalidade, né? Ele vai olhar a beleza, assim. Eu acredito que o grande gargalo é o próprio designer se colocar dentro dos aspectos estéticos e achar que só por isso ele vai ganhar. Com isso ele vai ganhar. Agora, nunca só por isso. Né? E é a mesma coisa, né? Quem nunca comprou um produto que era muito bonito, mas por algum defeitinho depois achou ruim. Então, o que é bonito hoje, se não funcionar, se não tiver realmente essas questões funcionais, ou seja, não resolver um problema de fato, como uma cadeira resolve o problema de se sentar confortavelmente, com ergonomia, enfim, se não tiver essas questões de solução técnica que realmente atenda à necessidade do público, fica feio no dia seguinte. Né? E existem alguns pontos a serem considerados para
para um design. Tem um professor, um ex-professor nosso que foi avaliador do Design Tank número 1, né, o Paulo Bertucci, que é um grande designer brasileiro, né, um ganhador de prêmios, inclusive internacionais. E ele cita que o design tem que ser, um design bom é um design de resultado, um design que realmente gera mais vendas para a indústria e para o varejo que estão fabricando e vendendo aquele produto, e a satisfação do cliente final lá na ponta, né, que está usando e está tendo resultados, está satisfeito com a utilização, não só com a beleza, mas com a utilização. E existem alguns pontos que a gente considera no nosso concurso que ocorre dentro do evento Design Tank, que são pontos fundamentais para a avaliação do produto, que a gente considera na hora de avaliar, e as boas indústrias sempre consideram esses pontos. Vocês poderiam comentar um pouco sobre esses 4 pontos fundamentais aí? De repente começa o André agora. Eu vou falar de 2, então. A gente tem 4 pilares e que não é para ficar aí 2 mais 2, não é para ficar um parzinho, não. Mas é porque realmente eles abrangem muito mais do que apenas a visão funcional, muito mais do que apenas a visão estética, e principalmente olham para visões de negócio, de mercado, porque é isso aí, né? O design que não gera resultado, seja ele qual for, não é um design competente, não atingiu os objetivos mínimos para ser visto como design industrial, né? Porque, poxa, quando eu olho para a indústria, e aí entender essa palavra e tudo que vem com ela, quando eu olho para a indústria, eu olho para Parque Fabril, eu olho para grandes grupos de pessoas trabalhando unidas, eu olho para grandes custos operacionais, eu preciso gerar resultado, eu não tenho negociação. Não existe hipótese. Mas então eu vou criar um produto totalmente artesanal. Pô, legal, então ok, você pode se dar o luxo de criar algo que talvez seja feita uma peça, como dizem, a cada morte de bispo, porque ok, não está comprometendo a saúde financeira de mais ninguém. Agora, quando eu olho para a indústria, não tem negócio. Na verdade, a primeira camada de negociação é entender quanto que eu posso produzir desse negócio. Né? E entender que o motor de vendas não é algo negativo, como muitas vezes se vê, né? Mas sim é o que alimenta todo esse ecossistema. Né? Isso aí. Os 4 pontos que a gente avalia dentro do Design Tank, então, são o problema que aquele produto resolve, né? A solução do produto, ou seja, como que esse problema é solucionado tecnicamente, esteticamente, vamos dizer assim, um discurso de venda, né? Como que você vende aquilo, qual que é a história por trás daquele produto, né? Como que você vai chegar na indústria e avaliar, para que eles possam avaliar se aquilo realmente tem fit com o mercado, né? E por último, escalabilidade, que é o que você estava falando, né? Que esse produto ele tem potencial de ser vendido em larga escala no Brasil. Então acho que esses são os 4 pontos, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre cada um deles, né? Isso aí, os 2 primeiros, então, olhando para identificar, né? Não é nem só encontrar, identificar um problema real. E quando a gente fala de identificar problema, parece uma coisa tão básica, né? Pô, mas é óbvio, é simples, vou encontrar aí, vou desenvolver um aparador serve para botar molho de chaves, para botar seu celular. Mas, cara, será que isso é um problema de verdade de um público ou é um problema seu? Né? E a grande armadilha, eu acho que o calcanhar de Aquiles do designer é achar que existe um grande grupo de pessoas com o mesmo problema que a gente tem. É mais fácil resolver um problema que você tem, né? Só que nem sempre existem mais pessoas com aquele mesmo problema, né? E geralmente a gente se engana muito porque quando a gente, conforme vai estudando mais, vai adquirindo mais conhecimento, a gente vai se distanciando, talvez, do teu principal público que não te acompanhou em termos de conhecimento para poder entender tudo aquilo que você vai solucionar. Então, entender quem é teu público para identificar um problema real, o primeiro ponto, e obviamente a sequência disso lógica e objetiva, olhando para design thinking e qualquer outro processo de solução de problemas, é você solucionar esse problema. Então aí sim, encontrar a solução mais pertinente para isso. E aí pertinente tem a ver com olhar a escalabilidade. Na verdade, os 2 primeiros pontos abrem a porteira, né, para a gente falar dos outros 2 pontos, né, Jean? Porque só faz sentido eu encontrar um problema, né, identificar um problema, encontrar uma solução, se depois disso eu levar adiante, né, e conseguir fazer com que isso aconteça na vida das pessoas de fato. Caso contrário, isso vai morrer em mim, e se morrer em mim, vai virar capa de revista, vai virar portfólio, que é muito importante, mas, de novo, sozinho, somente isso não resolve nada. Exatamente.
E aí os últimos 2 pontos, então, é o pitch de vendas, né? Que acho que tanto o Paulo quanto eu falamos muito sobre isso no Design Tank, né? Sobre essa parte da venda, que tem muitos arquitetos, designers, pessoas criativas em geral, que tem muito receio da venda, né? Acham que, eu vou ser um vendedor chato, não só nessa área, mas acho que principalmente, né? Que estão mais acostumados a criar e não a vender a sua ideia. E até a gente estava falando antes de começar esse podcast aqui sobre grandes empresas são as que contam boas histórias. E o pitch de vendas, eu acho que é esse momento, onde você olha não só para o produto, mas qual que é a história que você pode contar para o consumidor final e para o dono da indústria comprarem aquela ideia. Que é o mais importante. Se ninguém comprar a sua ideia, mais uma vez vai ficar engavetado o projeto ali, que vai ser muito bonito, vai ser muito legal, mas de fato alguém não vai comprar a sua ideia. E a primeira pessoa que precisa comprar essa ideia, se você quer trabalhar em larga escala, vendendo para grandes indústrias como a Tokstok, Westwing e diversas outras que a gente sempre cita, é você contar uma boa história, mostrar que aquele produto de fato tem um fit com o mercado, né? E para começar a contar essa história, a gente tem que entender a história do consumidor final lá na ponta, né? E saber aonde que surge o tal do problema que o André e o Jean estavam comentando aqui, né? Problema, entenda-se não só um problema que precisa ser resolvido, né? Mas às vezes é um desejo que existe na população, de acordo com algumas tendências de comportamento e tudo mais que vão surgindo, acabam gerando desejos nas pessoas, e esse é um problema a ser resolvido, né? Um problema entre aspas, digamos assim. Não ter um produto no mercado, então tem cadeiras, mas não tem cadeiras gamer. Foi lá alguém e criou uma cadeira gamer, que atende um problema de uma certa fatia do mercado, uma certa fatia do público consumidor, e alguém foi lá e criou. Então resolveu-se um problema, né? E aí, lógico, a solução pode ser bem atendida ou não para os problemas daquele público, né? Mas acho que para contar uma boa história, realmente, precisa saber para quem você está vendendo e quais são as dores ou desejos desse público, para daí você chegar com a solução e apresentar aquilo como uma forma que realmente encante e gere interesse da indústria para comprar aquela ideia, né? Legal. E hoje, como eu estou de host aqui, eu vou passar a bola para o André, então, na questão da escalabilidade, né? Puxando para mais um desses pontos. Existem alguns produtos de design que são de baixa escalabilidade, né? Escalabilidade, entenda-se produção em série, em grande volume, né? Existem produtos que são caríssimos, que o pessoal acha, uma luminária de design. A gente fala aqui não só de design de um móvel, como a maioria das pessoas entendem, um móvel é uma cadeira, uma mesa, um armário. Mas pode ser uma luminária, existiram designs em edições passadas no Design Tank que foram utilidades para sustentação, por exemplo, de um iPad, de um celular. Então, é um produto de mobília ou acessório em geral, né? E existem alguns que não são feitos para ter grande escala. No Design Tank a gente tem essa visão que é mais de mercado, de volume, que a gente quer trazer pessoas que queiram entrar nesse mercado, das indústrias, do varejo, né, produzir em escala. E aí eu pergunto, qual é a diferença de um móvel lá, sei lá, uma luminária que custa 20 mil reais, que é feita de uma forma às vezes até artesanal, que não é produzida em muita escala, né, em larga escala, para um produto a ser produzido realmente em série, em produção em larga escala. Existem diferenças, por exemplo, de logística, enfim. Passo a palavra. Só acho importante o André responder isso, porque ele tem produtos sendo vendidos na Tokstok, em vários outros lugares, que talvez quem está assistindo ou ouvindo não sabe, mas isso é um caminho muito bacana. Eu acho que tem muito mais potencial para quem quer trabalhar em escala do que para quem quer trabalhar algo mais em baixa escala, com volume, com um custo muito mais alto, né? Com certeza tem um mercado muito maior para quem vai trabalhar com grandes escalas. A Bela, que participou do Design Tank, que está participando de um concurso da Tokstok, visivelmente ela só foi classificada porque ela conseguiu respeitar, né, os conceitos iniciais, os preceitos, né, que a Tokstok colocou para que um bom participante conseguisse evoluir na etapa do concurso. E tem a ver com escala, tem a ver com boa forma de embalar o produto, e a embalagem tem a ver com logística. E você dominar o canal de distribuição é a chave do design de grande escala. Então é isso que o Paulo questionou, assim, o que tem talvez de diferente, né, de lógico e óbvio para a gente deixar aqui para quem está nos ouvindo. Primeiramente, você entender o canal de distribuição, porque se você quer produzir em grande escala, além de entender a respeito de produção, isso a indústria às vezes se pega mal nessa jogada. Ela entende de produção, mas talvez ela não entende de alta rotatividade na entrega, na logística, e ela vai ter que aprender. Eu tenho clientes meus que aprenderam a duras penas
como deveriam embalar os seus próprios produtos, que produziam já aos milhares, mas vendiam em diferentes canais. E quando colocaram todos aqueles milhares de produtos em um único canal, entenderam que estavam fazendo a coisa do jeito errado, não tinha como embalar, não tinha como transportar numa quantidade maior, e o custo de frete hoje é determinante. O Brasil, no tamanho que ele é, continental, o custo de frete de um produto de baixo ticket pode inviabilizar, geralmente inviabiliza a venda dele. Então, quando a gente olha para a escalabilidade de um produto de baixo ticket, ou seja, de alta produção, porque dificilmente eu vou produzir algo de baixo ticket com baixa produção, não vai sustentar o negócio que está por trás disso, né? Então essa é a conta inicial que a gente tem que pensar. Se eu quero grandes produções, eu posso ter produtos de alto ticket, mas geralmente, inicialmente, você vai começar numa produção que vai trabalhar ou vai valorizar um ticket mais moderado e você vai conseguir ter essa produção em maior quantidade que você tanto quer, né? Isso te permite ter um preço menor, te permite ter uma inteligência melhor de embalagem, de logística, para que você consiga ter essa alta produtividade. Mas quando você produz algo de maior tratamento estético, criativo, como talvez algo mais, eu diria quase artesanal, que você também pode e deve fazer dentro de parques fabris, invariavelmente a gente fala de produtos de um ticket mais alto. Por quê? Porque o custo homem, o custo trabalho, de hora trabalhada é maior, e hoje em dia isso custa mais, geralmente, do que a própria matéria-prima e a própria tecnologia empregada nisso, né? E é para isso que é importante entender, e é por isso que é importante entender, que quando eu trabalho com produtos de um ticket mais alto e, atrelado a isso, a uma mão de obra mais específica, eu posso me dar o luxo de ter uma embalagem distinta, porque talvez aí eu vou estar entregando quase que uma obra-prima, né? Algo que talvez vai ser difícil de enviar desmontado. Aí é mais artístico. Aí é mais artístico. E aí você pode cobrar mais caro, né? Entenda-se que quando a gente fala de arte, invariavelmente eu estou falando de uma alta probabilidade de aumentar o custo desse negócio. Por mais que a gente queira popularizar, né? Quando a gente fala de algo mais artístico, eu posso me dar o luxo, olhando para o mercado Brasil de mobília, a ter um ticket mais alto, porque eu tenho um público mais seleto, que está querendo algo diferente, e talvez já queira receber aquilo pronto, porque afinal de contas é uma obra de arte. E se é uma obra de arte, por que eu, mero comprador, vou meter a mão e tentar estragar aquele negócio? Então eu quero prontinho. Completamente diferente de um produto à la Tokstok, por exemplo, que a gente falou, que a premissa básica tem que ir desmontado, não é obrigatório, né? Tem produtos que podem ir montados, mas geralmente é menor cubagem para maior possibilidade de logística, entrega, produção, venda e tudo mais. Enfim, são diferenças claras entre esses dois pontos. E eu acho que é importante a gente ressaltar o quanto que esse item, né, então a gente comentou, só para recapitular, né, o problema, a solução, a venda, o pitch de vendas, né, ou seja, o discurso de vendas, a história por trás daquele produto e a escalabilidade. E aí, tudo que você falou agora me fez pensar, né, o quanto que a escalabilidade está atrelado à solução. E que a solução está atrelada com o problema, né? E que a história está atrelada também com o problema e com a solução. Então, é uma coisa que está atrelada à outra, e sem pensar numa solução voltada para a escalabilidade, ou seja, pensar, por exemplo, qual que é o aproveitamento de uma chapa de MDF para fazer o móvel que eu estou fazendo. Quanto que eu vou aproveitar daquela chapa? Será que a embalagem com 60 ou com 50... A solução não é só para o cliente final, a solução também é para a indústria e para o varejo, né? Você está fazendo a solução de toda a cadeia. Exatamente. Você pensa o produto, se ele for de 60, 70, 80 ou 90, qual que é o tamanho da embalagem? Qual que é a cubagem? Aonde vai ser transportado esse produto? Tudo isso que você estava falando, acho que é fundamental para quem quer entrar nessa área, para ficar presente, né? É o que o Ricardo Romano, da Westwing, né, gerente comercial lá do Westwing, comentou, né, que o designer ele tem que ter uma visão 360 graus, ou seja, ele tem que estar presente não só para o produto dele, tirar um pouco o olho do umbigo dele e começar a olhar para o panorama geral, aonde que eu vou entregar, como que vai ser entregue, a venda, como é que vai ser feita, então ter um panorama geral de toda a cadeia produtiva, acho que é fundamental, né? E o grande desafio na parte da escala, né, do 25% aí, desses 4 itens, é a questão de equilibrar, então, a arte com todos esses outros aspectos da cadeia produtiva, da logística, da montagem, da entrega, da venda, que hoje em dia existe nos canais, né, digitais e também presenciais, enfim, existe o Omnichannel, que a gente falou num outro episódio aí. Então é um desafio de conseguir esse equilíbrio entre a arte, que a gente nunca vai querer perder, né,
com a funcionalidade e todo o resto dessa cadeia que precisa ser entendida e solucionada também. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que o designer artista está em extinção. Que agora a gente está vendo que o mercado está pedindo cada vez mais, inclusive isso a gente podia comentar, né, sobre o que o mercado hoje exige ou pede dos designers, mas a gente está vendo vários grandes nomes da indústria falando cada vez mais que eles querem profissionais que estão pensando na cadeia completa. Não somente na arte, né, no seu produto, né, tirar um pouco aquilo que eu comentei, né, tirar um pouco a visão do seu próprio umbigo, da minha arte, do meu desenho e focar também no mercado, no business, no negócio, quanto que aquilo vai vender, potencial de venda, de escala, enfim, toda essa visão desses 4 itens que a gente está falando. Para você que já é designer ou quer ser designer, acho que um dos grandes recados desse papo aqui para pensar que antes de desenvolver o seu produto, talvez de alto ticket, e depois você perceber que vai querer produzir em larga escala, você vai ter que desmontar o seu produto, cara. Você vai botar no lixo o seu trabalho, porque você não pensou no básico, essencial, que são esses 4 pilares, antes de fazer a sua criação. Então segura a onda, porque a criatividade, a gente sabe que temos dias melhores e dias piores, mas se você não tiver os mínimos limites para você criar algo que realmente faça sentido, você vai criar algo que é hipotético, é apenas uma tentativa de algo, um tiro no escuro, né? E se você olhar esses 4 pilares, aí sim você vai poder concentrar seu foco, sua energia na hora de desenvolver algo que faça sentido ou para um público mais artístico, que vai pagar um ticket mais alto, ou para alguém que vai produzir em larga escala, que também pode ter ticket alto, mas muitas vezes vai prezar pelos centavos, e é sua função enquanto designer conseguir conformar um produto que atenda essa premissa. E se for só artístico, desculpa, vai ser caro pra caramba, você não vai ter espaço nesse mercado que cresce muito no Brasil. Beleza, galera? Então, vamos encerrando esse episódio. Siga a gente nas redes sociais. Não sei se você está vendo a gente no YouTube ou nas plataformas de podcast, está ouvindo a gente, mas a gente tem o link da nossa página aqui embaixo, tá? Com todos os detalhes sobre a nossa imersão e concurso de design, que é o Design Tank Brasil. E siga a gente nas redes sociais aí, nosso Instagram, Design Tank Brasil. A gente tem o YouTube, para quem não está ouvindo agora no YouTube, quem está vendo aí já segue, já curte o vídeo. E todas as plataformas de podcast. Mais alguma rede social que eu esqueci aqui, galera? Acho que não, né? Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. A gente vai ampliando aí nossos tentáculos aos poucos. Grande abraço, galera. Até o próximo episódio, viu? Tchau, tchau.